Bom dia, pessoal. A gente está fazendo o estudo de Jó. Paramos no capítulo 25. Filho, o que você lembra até agora, até o capítulo 25 sobre Jó? Eu aprendi que Jó era rico, Deus deu todo isso aí para ele, as ovelhas e o camelo. Que Jó, ele era rico, só que o mal falou lá para Deus e falou: eu posso tirar tudo dele lá? Posso? Daí Deus concordou. Daí ele tirou tudo de Jó. Jó ficou pobre, perdeu as crianças, só ficou a mulher dele e ele. Que 4 pessoas veio lá falar para Jó: Jó, as tuas ovelhas foram matadas por um raio que caiu do céu. Daí a segunda pessoa foi lá: Jó, os teus camelos foram roubados. E também tem os amigos dele, né? O que os amigos dele vieram fazer depois? Eles vieram conversar com o Jó. Os amigos dele falaram: Jó, você tinha que feito alguma coisa. Eles queriam ser mais que Deus. Eles estavam julgando Jó, né? Eles vieram para ajudar Jó, mas acabaram julgando, dizendo que Jó tinha que ter feito alguma coisa, que tinha que ter algum pecado, né? Para estar sofrendo tudo aquilo, né? Vamos continuar então? Capítulo 25? Capítulo 25. Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto ao homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho? No capítulo 26, Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fizesse saber a causa, assim como era? Para quem proferiste palavras? E de quem que é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há cobertura para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito tornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isso são apenas as horas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Então, o capítulo 25 e o capítulo 26, né? É importante compreendermos que Bildade não Deus estava chamando as pessoas de vermes. Os seres humanos são criados à imagem de Deus. Você vê isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Em Salmos capítulo 8, versículo 5, a afirmação: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, refere-se ao homem. Bildade pode ter apenas utilizado uma poética descrição para contrastar o nosso valor com o valor e o poder de Deus. Para nos achegarmos a Deus, não precisamos rastejar como vermes. Podemos aproximar-nos dele com confiança pela fé. Aí você vê isso aí em Hebreus capítulo 4, 16. Né? Jó fez um discurso mais longo do livro, 6 capítulos, tecendo imagens do mistério e do poder de Deus em um belo poema de confiança, começando por rejeitar sumariamente a última resposta de Bildade como irrelevante, né? No capítulo 25. Jó disse a ele e aos outros amigos que eles não puderam conhecer tudo sobre Deus. A sabedoria não tem origem nessa vida ou na mente humana.
ela vem de Deus. Capítulo 28, no versículo 27 a 28, a gente vai ver isso. Já então defendeu a sua honrada e honesta, a sua vida honrada e honesta, né? Ele havia efetivamente procurado viver segundo a vontade de Deus. Enquanto admitia não ser perfeito, Jó sustentava que os seus motivos estavam certos. Com grande sarcasmo, Jó atacou os comentários de Bildade. As explicações teológicas dos amigos de Jó não trouxeram qualquer alívio, pois não conseguiram traduzir seu conhecimento em um conselho útil. Ao lidar com as pessoas, é mais importante amá-las e compreendê-las que analisá-las ou dar-lhes conselhos. A compaixão produz maiores resultados que a crítica ou a culpa. Então é mais fácil se a gente quer ajudar alguém, é mais fácil a gente amar aquela pessoa do que querer dar um conselho, do que, né, fazer o que os amigos dele tentaram fazer. Eles tentaram ajudar ele e acabaram piorando a situação, né? Não trouxe alívio, não trouxe nada para Jó, né? Vamos ler o capítulo 27 e a gente finaliza no capítulo 27, tá? Quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa sobre isso que eu li? Eu quero orar sobre o que aconteceu com o Jó, assim. Senhor Deus, obrigado por esse dia que você nos colocou, meu Pai. Obrigado pela tua presença, meu Pai. Te abençoando aqui essa Bíblia que nós acabamos de ler, meu Senhor. Senhor, te abençoando. Isso, meu Pai, que aconteça com o Jó, meu Senhor. Que nunca aconteça com nós, meu Senhor, que tem no mundo, meu Pai. Todos que eu conheço, meu Senhor. Te abençoando esse, meu Pai. Te abençoando, meu Senhor. Eu te peço que você abençoe a família do Johnny e do Rony, meu Pai. Você te abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos continuar o 27 para a gente finalizar? Capítulo 27, então, o Jó sustenta a sua integridade e sinceridade, né? Vamos lá. E prosseguindo Jó em sua parábola, ele disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique. Até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei, e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio, o meu inimigo, e o que se levantar contra mim, como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro quanto a Deus lhe arrancar a sua alma? Quando Deus lhe arrancar a sua alma, perdão. Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deletar-se-á o Todo-Poderoso, ou invocará o Deus em todo tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso. Por que, pois, vós desvaneceis na vossa vaidade? Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele, na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar vestes como lodo, ele as apalhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita, e não será recolhido. Seus olhos abrem, e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas. De noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará e ir-se-á, varrê-lo-á com o ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isso sobre ele e não o poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos. E do seu lugar o assobiará. Então a gente termina por aqui, né?
Paramos então no capítulo 28, prosseguindo o 28, só mais uma conclusão sobre o 27, né? Então Jó, no 27, ele concordou com os amigos que o final dos perversos será desastroso. Mas não concordou com as acusações que era perverso e merecedor da punição. A maioria das punições descritas por Jó nunca lhe aconteceu. Assim, ele não estava incluindo a si mesmo como um dos perversos. Ao contrário, continuamente a palavra de Deus, apelava a Deus, né, que o justificasse. Então ele continuava dizendo que ele não tinha feito nada, que ele era inocente, né? Mas os amigos dele continuavam querendo dizer que ele era culpado de alguma coisa, certo? Então vamos orar, vamos agradecer as palavras que Deus deu pra gente, né? Pra gente finalizar. Senhor Deus, Paizinho, obrigado, Senhor, pela vida, primeiramente, por estarmos vivos, pela bênção, né, da vida que o Senhor nos deste. Obrigado, Senhor, por essa família maravilhosa que o Senhor me deu. Que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, cuidando da gente. Que seja nossa a sua voz, que o Senhor esteja falando por nós, andando por nós, vivendo, Pai, por nós. Que seja feita a sua vontade acima de tudo. Obrigado pelas palavras que o Senhor acabou de nos dar nessa leitura. Que a gente possa continuar estudando, procurando a sua palavra para ficar mais parecido contigo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E abençoe a todos que estão ouvindo essa gravação, que estão ouvindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos que estão ouvindo essa mensagem. Obrigado, Deus, pela vida de todos e que o Senhor possa continuar abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.